Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei em que momento vocês vão chegar até esse vídeo. A gente está exibindo agora essa palestra na atividade entre 13 e 15 horas, dentro do 13º Congresso de 13ª Semana, perdão, de Educação da Unirio. Meu nome é Sherry Duque, eu sou professora, sou bióloga e jornalista, e eu fui convidada pela professora Fernanda através do podcast Elas em Redes, para participar com essa atividade. Eu sou colunista do podcast, minha coluna se chama Momento Animal. Convido vocês a conhecerem a coluna e o podcast como um todo. Tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje, gente, a convite então da professora Fernanda, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a presença dos animais nas redes, né? Como que a gente pode fazer um trabalho, ter uma visão um pouco mais crítica, né? Partir para uma educação ambiental a partir dessa presença do uso dos animais nas redes sociais. A gente vai ver um pouquinho a influência e os efeitos por trás dessa imagem, tá bem? Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando um pouquinho dessa foto depois que eu fizer essa pergunta para vocês, pessoal. Quem hoje aqui já curtiu um vídeo de um animal fofo? Hoje, só no dia de hoje. Quem já compartilhou, ao longo dessa semana, pelo menos, uma foto de um animal exótico, um vídeo diferente, de algo que vocês acharam interessante com algum animal que vocês não conheciam? Pois é, pessoal, a presença dos animais é massiva nas redes sociais, impulsionada por coisas boas e por coisas não tão boas assim. E hoje a gente vai ter um resumo, né, dessas questões que a gente observa ligadas à presença dos animais nas redes sociais. Eu fiz questão de colocar essa foto porque a figura desse rapaz ficou bem conhecida em nível nacional. O nome dele é Agenor, ele é engenheiro agrônomo, estudante de engenharia agronômica, ele mora no Mato Grosso do Sul, e ele cria uma capivara, o nome dela é Filó, e ele tinha um perfil no TikTok onde ele compartilhava o dia a dia dele com essa capivarinha. E todo mundo achou fofo demais, a coisa mais linda, capivara. Mandaram várias vezes vídeos desse rapaz para mim com a capivara. E muitas vezes eu tenho a oportunidade de opinar, algumas vezes não. São pessoas pouco conhecidas que mandam um vídeo. E quem me conhece sabe que eu não sou a favor da interação com animais silvestres por várias razões. Pelo fato de trabalhar como bióloga nessa área ainda, sou presidente de uma associação que trabalha pela preservação do bicho preguiça, eu deixei ela aqui mais adiante na apresentação para vocês conhecerem, se chama Programa de Estudo, Manejo e Conservação do Bicho Preguiça. E a gente luta, a gente em várias frentes para trazer educação e conscientização para a pessoa sobre o que é um animal silvestre e quais são as suas necessidades, que jamais poderão ser atendidas por um humano e pela convivência conosco no ambiente urbanizado. O caso do Agenor, ele era um rapaz que veio do Amazonas, então onde a cultura de criar animais silvestres é muito forte, é uma questão cultural mesmo, é passado pelos indígenas, né? Pela convivência com as populações indígenas, onde muitas vezes a mãe morre ou ela é caçada, comida e descobre o seu filhote, e esse filhote passa a ser criado então como um animal domesticado na aldeia, e essa cultura chama esse animalzinho, que é um pet, vira um pet, né? Ele é chamado de xerimbabo. Então, a cultura do xerimbabo no Brasil, principalmente no norte do Brasil, ela é muito forte, está muito arraigada. E aí, num país como o nosso, onde a presença da fauna às vezes está muito próxima da cidade, né? A gente é um país de grande biodiversidade, apesar das grandes ameaças que essa biodiversidade sofre, é muito complicado a gente estabelecer limites, e limites éticos, inclusive, né? Do quanto, como que eu vou, até onde eu vou com esse animal, o quanto eu amo e adoro, e quanto eu quero cuidar, todos esses dilemas emocionais que circundam o ato de você criar um animal, seja ele doméstico, silvestre, exótico. Então, no caso desse rapaz, gente, ele foi denunciado, o IBAMA ofereceu uma denúncia contra ele foi infracionado, ele perdeu a guarda da filó, e ele não criava só a filó, tá? Ele criava vários outros animais silvestres, inclusive alguns morreram durante o período que estavam com ele. Não se sabe como esses animais foram para lá, se ele retirou, se as pessoas entregaram para ele. Seja o que for, gente, ele foi infracionado pelo IBAMA porque ele não tinha permissão para abrigar, cuidar e manter em cativeiro esses animais silvestres. O IBAMA, ele tem que aplicar a lei, ele é um órgão de fiscalização. Tá? E diante da lei de crimes contra a fauna brasileira, caçar, perseguir, manter
os animais em cativeiro, fotografar, gerar vídeos, né, das condições desses animais, tudo isso é crime ambiental. Então, muitas vezes, hoje, na era das redes sociais, as pessoas produzem provas contra si mesmas, né, no afã de mostrarem aquilo que estão fazendo. Talvez, se ele não tivesse criado essa conta, não tivesse passado por nenhum desses problemas. Talvez os conterrâneos dele, os vizinhos, jamais o denunciassem, ou talvez ele iria, em algum momento, ser denunciado por alguém que passasse por lá, que tivesse um pouco de consciência em relação ao que estava acontecendo. Então, a questão ali que foi uma comoção social, porque as pessoas viam o vídeo e falavam, poxa, vai tirar o bichinho que já está acostumado, no ambiente onde ele está sendo bem tratado, bem cuidado, para levar para um setas, onde não vai ter carinho, não vai ter nada, o bichinho agora já acostumou com ele, já acostumou com o bicho. Então, essa primeira foto onde ele está com os bichinhos, né, na casa dele, todo sorridente, feliz, e aqui, desse lado, ele foi quando ele foi entregar ou pegar a fila de volta. Então ele estava bem mais magro, abatido. Foi na semana que tudo aconteceu. Ele entrou meio que em desespero, não só porque ele teve que entregar o animal, mas porque ele estava sendo imputado de um crime, né, contra a fauna. Então aí várias pessoas vieram na rede, não, foram na página do IBAMA, chincalharam os fiscais lá. Foi uma comoção mesmo, porque as pessoas levaram em conta esse apelo emocional. Mas o fato, gente, é que ele estava errado. Tá? Ele poderia ter criado esse animal, mas ele poderia ter ido até o IBAMA, ter buscado uma licença, né, como um tutor desse animal, contado como que o animal chegou até as mãos dele. E, na verdade, naquela ocasião, eu sempre gosto de ter os dois lados da moeda. Eu assisti o vídeo dele se explicando, né? E assisti o vídeo de um dos o fiscal não estava diretamente ligado ao caso, mas era um fiscal do IBAMA que tinha uma presença constante nas redes e ele fez uma live para falar sobre esse caso. Eu assisti a live e concordei muito da fala que ele trouxe ali, tá? Porque ele estava aplicando os mecanismos legais e a forma como os fiscais trabalham em cima das denúncias que são feitas, né? Então, a questão é que, no caso desse rapaz, tinham muitas coisas que ele não mostrava, tá? Tinham outras questões que não vieram a público nas redes sociais, ele só mostrava a parte bonitinha, tá bem? Mas os animais que morreram na mão dele, que foram retirados da natureza, alimentados de forma incorreta, né, e por isso vieram a óbito, isso aí ninguém mostrou. Então, a gente tem sempre as duas faces da moeda, tá bem? E como conservacionista que sou, a gente tem que entender o contexto da situação, mas entender que a lei existe para ser aplicada e que a gente depois não pode se valer da ignorância na era da informação para dizer, eu não sabia. Né? Não é possível que esse rapaz, estudante de um curso superior, não sabia que para criar animal silvestre no Brasil ele tinha que ter uma permissão. Né? Então, enfim, mas tem gente derrubando a floresta, fazendo coisa muito mais grave. Sim, são crimes ambientais também, mas uma coisa não elimina a outra. Não é ou isso ou aquilo, é isso e aquilo. Então, crime é crime. Eu roubei e eu matei. Tá, matar é muito mais grave, mas roubar também é crime. Então, a gente está diante de dois crimes com gravidades. E é isso que o IBAMA também analisa quando faz a infração. Ele dá um período para a pessoa se retratar, se defender, né, contextualizar o porquê que ela está com aquele animal, o fato do animal estar vivo, bem cuidado também. Vamos dizer assim, é uma atenuante, né? Então, tem várias questões. Mas se o animal morre na mão da pessoa, é um agravante. Tem tudo isso, tá, gente? Então, a rede social, hoje em dia, a gente olha, julga, condena, executa, tudo ao mesmo tempo, né? Essa velocidade do pensar, sem a gente analisar outros ângulos da questão. Então, hoje em dia, quando eu me deparo com situações assim muito polêmicas, eu quero conhecer os ângulos da questão. Primeiro, porque eu sou jornalista. Segundo, porque eu quero entender qual era o contexto que aquele animal estava vivendo, né? Então, são os dois lados aí que eu funciono, bióloga, professora e o jornalista, que tem a visão mais crítica da coisa. Então, pessoal, casos como esse rapaz, infelizmente, são bem comuns, né? Que são os influencers que estão surgindo aí, mostrando o dia a dia com animais nas redes sociais. Mas existem coisas que são muito comuns, né, dentro do comportamento animal. Quem vive com o animal doméstico, vamos falar só dos permitidos, né? Então não tem muito o que você mostrar além daquilo ali. Então as pessoas começam a querer inovar, começam a querer trazer situações que são simuladas, né, que são encenadas. E aí a gente começa a ter vários problemas e algumas dessas questões eu trouxe para a gente debater, olhar, né, do ponto de vista ético, se
se a gente considera certo ou errado. E aí vocês vão me dizer, lá no finalzinho da palestra, a gente vai fazer uma dinâmica assim, tá? Então, uma outra questão que a gente tem associado à presença dos animais nas redes sociais é o próprio poder que essas redes sociais têm, né? O alto poder de viralização, os vídeos engraçados, são vídeos exóticos, às vezes trazem uma coisa que a gente nunca viu, são emocionantes, né? Apelam para esse sentimentalismo, para esse sensacionalismo. Então, da mesma maneira que tinha as manchetes sensacionalistas nos jornais, que traziam lá fotos das pessoas ensanguentadas, cada vez mais sensacionalista, a gente também tem os vídeos cada vez mais sensacionalistas, cada vez mais apelando para um conteúdo emocional forte, para deixar as pessoas abaladas, né, e as pessoas engajarem naquele material. Então, a influência dessas pessoas, como eu mencionei esse rapaz anteriormente, com grande alcance, moldando opiniões, fazendo com que as pessoas fiquem até contra a lei, né, contra os agentes fiscais, a favor do crime ambiental. E o público muito engajado, que aí vai interagir e compartilhar em massa. Então, hoje a rede social oferece, quando a gente vê às vezes vídeos de animais na rede, você vai lá, são milhões de visualizações. E não sejamos inocentes, gente, não existe nada por acaso. Sempre tem grupos por trás dessas situações. Sejam eles traficantes de animais silvestres, pessoas que trabalham para esses traficantes, pessoas que vivem no comércio de animais domésticos, né, que vendem filhotes. É muito complicado, tá? A rede hoje em dia tem de tudo, como o mundo também tem de tudo, né? A rede é uma extensão do mundo físico. Então a gente não pode ser inocente de achar que todo mundo está ali para compartilhar uma coisinha legal. Não, tem interesses e às vezes coisas bem pesadas por trás desses interesses. E aí a gente chega, né, pontuando um pouquinho desses interesses que eu falei para vocês, a gente chega na questão do tráfico, né, o tráfico disfarçado. Os problemas estão por trás desses cliques inocentes que nós damos aí, de curtir e compartilhar. Então, o tráfico disfarçado, que vem na forma de vídeos fofos para poder vender animais. Então, essas redes, elas estão de olho e elas operam através das redes sociais também. Os maus tratos e estresse, nos quais animais são forçados a interagir em vídeos. Então, eu trouxe exemplos disso aqui para vocês também. Espécies ameaçadas, né, que são domesticadas e exibidas online. E o desejo por pets exóticos, porque cada vez mais a gente tem espécies que a gente não conhecia, né, que eram da fauna de outros países, circulando, a gente, nossa, que animal maravilhoso, eu quero ter um, quero ter um, quero ter um. Ah, pronto, agora eu tenho uma coruja. Ah, pronto, agora eu quero ter uma capivara. Ai, que gracinha essa lontra mexendo na pedrinha. Ai, não sei o quê. Então, a pessoa vai na onda, né, o efeito manada. Tá ali, eu quero vivenciar essa experiência com o animal. E aí está disponível através dessas redes, esses grandes mercados de tráfico de animais silvestres, para que esses animais então cheguem na mão das pessoas interessadas. Mas quando a gente vai analisar, gente, por trás disso daí, né, inclusive dentro do tráfico, é uma rede enorme, né, é uma coisa muito pesada. Eu trouxe para vocês aqui um outro caso que é da página da Larissa e Dona Puma. Ela tem um canal no YouTube, tem muitos vídeos dela circulando também no WhatsApp, no TikTok, no Instagram, já vi também algumas coisas pelo Facebook. E assim, é um besterol, tá, gente? Não tem nada demais, umas bobeiras, tem gente que acha engraçado, mas enfim, gosto é gosto, né? E não estaria tudo bem, entre aspas, porque ela trabalhava, gravava vídeos bobinhos, assim, inocentes com os animais domésticos dela, onde não parecia uma interação muito forçada, mas ela começou a trazer novos elementos. E dentro desses novos elementos, a gente tem a presença desse calanguinho aqui, tá? E a presença nesse segundo vídeo de um sapo. Então, com certeza são animais que estavam próximos à residência dessa pessoa, mas são animais silvestres, tá bem? E ela começou a incluir esses animais nos vídeos e tem questões bem sérias aí, porque a gente está falando de bem-estar animal. Para esse bichinho aqui, ele está simulando aqui uma tanatose. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Ele está simulando uma tanatose, que é quando o animal simula a sua morte, ele parece morto. E isso é uma estratégia que a presa usa para distrair e fugir do seu Descobriu um chifre da mulher, os 3 meninos que ela tinha, não é nenhum filho dela. É complicado. É complicado, isso não quer mais viver não. Diz que a vida pra ela se acabou. E menina, não é fácil não, por isso que eu digo a você, olha, não arrume relacionamentos difíceis. A gente tem que saber com que a gente se envolve. Tá aí a prova da lagartixa de tempo, não tá bem não, viu? A gente tem que prestar aqui os primeiros socorros a ela.
Viu, Lambu? Lambu e Xanacalanga. Vocês têm que, numa situação dessa, vocês têm que saber o que fazer. Tá entendendo? Por isso que eu e Dona Puma vamos ensinar vocês, hein, Dona Puma? A socorro aqui, Dona Puma, essa lagartixa aqui, pra saber o que é que ela tem. Olha aí, Dona Puma, o que é que Dona Lagartixa tem? Por que é que ela tá assim? Dona Lagartixa... Oxi, oxi. Olha, minha Nossa Senhora. Bom, o bichinho fez aquilo que eu falei pra vocês, né? Uma situação de tanatose ali pra tentar fugir. Gente, pra essa que não é uma lagartixa, ela chama de dona lagartixa, mas na verdade é um calanguinho, tá? Então, esse animal, com certeza, a gente não sabe quantas vezes ele foi manipulado para fazer esse vídeo, tá? Se foi já logo na primeira tentativa, eu acredito que não. E aí estressou até ele simular essa tanatose. E vários vídeos que ela já compartilhou com esse calanguinho que eu já vi, ele faz a mesma coisa. Tem um que ele tá em cima de uma moto, de brinquedo, enfim. Para esse animal, gente, a situação é real. Ele não sabe que é um vídeo que está acontecendo, que está sendo filmado. Para ele, tem 4 predadores ali: a humana, 2 cães e um gato. Então, é fuga ou luta. Todo o organismo, toda a fisiologia desse animal está sendo mobilizada como descarga endócrina para ele fazer o que ele precisa fazer para poder fugir e garantir a vida dele. E com certeza ela vai atrás desse animal depois, vai capturar ele de novo, usar ele de novo. Vocês estão entendendo? Então, qual é o direito que essa pessoa tem de fazer isso? Nem com os domésticos e muito menos com o animal silvestre, tá? Para gerar um conteúdo irrelevante, porque não tem nada de mais, não tem nada de educativo, é só besterol, tá? É bobeira que circula na rede para manter as pessoas distraídas, né? E as pessoas de mente mais simples, umas pessoas que não, né, que tem, às vezes, acham graça dessas coisas. Então, viraliza, né? Aqui no Brasil não, no mundo inteiro tem esse fenômeno, as pessoas gostam desses besteróis. Então, não vou dizer que eu não gosto de humor, tá, gente? Gosto, eu acho que é bom a gente desestressar vendo umas coisinhas bobas. Mas quando se trata de animais, eu acendo todas as minhas lanternas, tá? Porque eu acho que eles têm o direito de serem, eles não têm o direito de escolher, né? E como eles não podem escolher, eles acabam sendo submetidos. E aí vem essa questão dos direitos animais. Também tem filhos, tá? Vocês ficam criticando. Então, assim, a gente é mãe, a gente cuida, né? A gente dá amor e carinho, porque a gente quer bem as nossas crianças. Dona Galinha também já tá passando preocupação com a filha dela, que é bebê, mas não se identifica como bebê. Inclusive, é uma filha rebelde, já fez até uma tatuagem. Que ela usou esse sapo, com certeza também deve ter aparecido lá perto dela. Esse comportamento é normal para um sapo? Essa posição, tá segurando um objeto. Então, com certeza, esse sapo também foi manipulado várias vezes. Ele está dentro de um ambiente doméstico, próximo de predadores também. É um animal de sangue frio, ele não tem reações muito rápidas, mas pode ter sido estar muito estressado nesse contexto e acabou ficando na posição por estar muito estressado e não conseguir se mobilizar tanto. Tem uma pele úmida, sensível, então contato com produtos, né, do ambiente doméstico, a própria mão da pessoa que manipula esse animal pode ser um veículo de contaminação, pode trazer problemas para a pele desse animal. Então, caçar, perseguir, manter em cativeiro são crimes ambientais. Essa pessoa está produzindo provas contra si mesma. Deu para entender? Porque ela, por ignorância, por simplicidade, seja lá o que for, mas na era da informação, como eu disse, a gente não pode mais usar essa desculpa de eu não sabia. Né? Alguém em algum momento tem que alertar essa moça e ela mesma, né, tem que buscar essa informação de que não está ok usar esses animais dessa forma. Também e ela pode sim ser acionada pelo IBAMA. Aí vai vir a comoção nacional, todo mundo falando que não, poxa vida, não fazia nada demais. Tem tanta gente aí desmatando, minerando e vai pegar justamente a pessoa que faz um conteúdo que a gente gosta e tal. Mas é crime, né? Que foi o que eu falei para vocês. Ela precisa estar atenta em relação a isso. Bom, pessoal, para resumir o que eu tô falando, né? O tráfico de animais silvestres, ele é a terceira atividade mais lucrativa do mundo, só perdendo para o tráfico de drogas e o tráfico humano. Na verdade, o tráfico humano vem em primeiro lugar, o tráfico de drogas em segundo e o tráfico de animais silvestres em terceiro. Movimenta aproximadamente 2 bilhões de dólares por ano, sendo que esse número flutua sempre para mais, tá? São aproximadamente 38 milhões de animais retirados da natureza
só aqui no Brasil, sem a gente contar com outros países e outras faunas, né? 9 em cada 10 animais morrem antes de chegar no destino final, porque as condições de transporte são péssimas. Eles geralmente não recebem alimentação, não recebem cuidados, não tem como respirar direito, são embalados mesmo como se fosse uma coisa, né? Porque como é ilegal, precisa ir quietinho, né? Não pode desconfiar. E aí, quando chega a fiscalização nos portos e aeroportos a pegar esses animais, eles já estão, a maioria já está morta. 80% dos animais traficados são aves e 20% a gente incluiria nos outros animais como primatas, né, os miquinhos, principalmente aqui no Brasil, cobras, tartarugas e outros mamíferos, tá? E isso também, a moda da internet acaba contribuindo para isso, porque quando tá passando vídeo de preguiça toda hora, preguiça viraliza, aí as pessoas pedem pelas preguiças. Aí, não passou um vídeo de um primata muito bonitinho, viralizou. Eu quero esse macaquinho. Eu quero essa lontra. Eu quero essa coruja. Tá? É assim que funciona. Mas então, gente, vamos pensar. Qual que é a diferença entre animais silvestres, exóticos e domésticos? Mas a lagartixa, ela chama de lagartixa. A lagartixa estava no ambiente doméstico. Então, a lagartixa é animal doméstico. O lagartinho estava lá na casa dela, sendo a lagartixa calango, ele estava lá. Então as pessoas ficam na dúvida pelo fato do animal se aproximar do ambiente urbano ou estar na casa das pessoas. Mas eu trouxe esse diagrama aqui, essas ilustrações, para justamente esclarecer essa dúvida para vocês, tá? Então olha só, qual que é a diferença entre animais silvestres, exóticos e domésticos? O animal silvestre, ele nasceu na natureza, ele vive na natureza e ele não depende do ser humano para nada, para realizar as suas atividades para nada. Mesmo que ele seja ferido, que aconteça alguma coisa, ele for resgatado, ele vai receber tratamento, ele vai voltar para a natureza, porque ele não está acostumado nem a ser alimentado de maneira artificial, tá? Então, esse animal tem medo do contato com os humanos, tem que saber muito do manejo desse indivíduo se ele for para um centro de triagem, para você para ele não virar óbito, tá? Por causa do estresse constante do cativeiro, mesmo que seja um cativeiro temporário. Então, esse é o animal silvestre, tá? O animal silvestre ou selvagem. O animal exótico é aquele animal silvestre ou selvagem que está sendo criado num país diferente da sua origem. Então, vamos lá. Vamos dizer que agora virou moda capivara no Japão, tá? Tem capivara em cafés, tudo com temática de capivara. Virou moda lá. A capivara aqui no Brasil é um animal silvestre, né, selvagem, protegido por lei. Ela não pode ser criada em ambiente urbano, não pode ser criada por pessoas comuns, eu, você, a gente não pode ter uma capivara na nossa casa. Mas, lá no Japão, ela é considerada como um pet exótico, como um animal silvestre, mas um pet exótico. Então, se a pessoa, dependendo das leis do Japão, esses animais vão ser importados, vão se montar criatórios, filhotes vão ser criados ali para servir a esse mercado de pets exóticos daquele país. Nós aqui no Brasil temos, a gente cria periquito australiano, ringneck, várias aves, cacatuas, são da nossa fauna? Não, elas são da fauna australiana, tá? Mas a gente cria aqui como pets, são animais teoricamente pets exóticos, animais de companhia. Esses animais foram introduzidos, eles são criados em criatórios específicos que teoricamente autorizados pelo IBAMA, possuem anilha, eles têm que possuir uma série de registros e documentos. Mas o que acontece nessa situação? Aquilo que eu falei para vocês, muito do mercado de pet exótico, ele é usado para esquentar animais de origem do tráfico, tá? Então, a gente que trabalha com preservação ambiental, com instituições, a gente tem um olhar muito, muito, muito severo e muito desconfiado em relação a criatórios, porque a gente sabe que isso acontece, infelizmente, tá? E aí o criatório diz que nasceu aqui, quando na verdade, como aquilo que eu falei para vocês nos slides anteriores, o animal está sendo retirado da natureza, indo para lá, e aí simula-se que nasceu em cativeiro, vocês entendem? Então é bem complicado. O IBAMA faz a fiscalização, os órgãos ambientais fazem a fiscalização, mas eles têm um limite de atuação, né? Eles não conseguem fazer visitas diárias aos criatórios. Então, as vistorias elas são feitas de maneira aleatória. O IBAMA tem a dinâmica de trabalho deles lá, tá? Então, e trabalham muito, agem muito por denúncia também. Então, quando há uma denúncia, eles vão investigar, pegam documentos,
exigem notas, né? Começa a fazer toda essa triagem para poder descobrir a origem do animal. E no caso do animal doméstico, gente, é todo bicho que foi domesticado e criado, né, com uma finalidade. Então, houve uma linha temporal de domesticação, como no caso dos cães, dos gatos, dos bovinos, equinos. Então, é uma linha temporal muito grande, né, de convivência com populações humanas, com os nossos ancestrais, e esses indivíduos hoje eles estão criados por humanos e eles não conseguem se alimentar, eles não conseguem viver sozinhos a maioria das vezes, tá? Pode acontecer às vezes um gato feral, um cão feral, mas aí são situações muito especiais. A maioria das vezes quando esses animais são abandonados, eles ficam numa situação de penúria, né? Eles não têm o que comer, eles vão caçar lixo e tal, ficam muito doentes. Então, a gente tem esse contato, né? Seu ambiente natural é também uma área habitada por seres humanos, né? E eles precisam da gente para sobreviver com qualidade. E no caso do animal silvestre, não, eles querem exatamente o contrário, né? São o oposto. Pode acontecer de ter havido um processo de adestramento e que a gente fala de acostumar esse animal com a presença humana. Ah, nasceu filhote, ele é acostumado, mas geralmente ele é acostumado a uma pessoa, duas, que manejaram esse animal com uma certa frequência. Ele não está acostumado com qualquer pessoa. Se vier acontecer alguma coisa comigo e eu tiver, por exemplo, um mico, ele vai estranhar qualquer outra pessoa que venha interagir com ele, tá? Porque ele não conhece essa pessoa, a pessoa não tem vínculo com ele. Então, provavelmente esse animal, se não tiver ninguém para cuidar dele, ele vai parar num zoológico, vai parar num criatório, tá? Vai romper esse vínculo com o ser humano como se fosse um pet mesmo. Essa é uma forma da gente entender bem, tá? Quais são as situações e com isso ter essa visão crítica dos vídeos e fotos que nós estamos vendo na internet. Bom, gente, em relação à educação ambiental, como que a gente pode trabalhar a partir da rede social? A rede social não só tem porcaria, Sherry, só tem coisa ruim, só tem vídeo que maltrata ou que atinge os animais de maneira negativa? Não, gente, tem muita gente boa na rede. Tem muitas instituições sérias que trabalham pela preservação animal de verdade, né, em vários âmbitos, tanto noticiando quanto criando iniciativas e frentes, como é o caso da World Animal Protection no mundo inteiro, né, para a defesa dos animais, de todos os animais, animais pet, animais considerados de produção, animais que vivem em fazenda, animais que são utilizados em pesquisas de laboratório, animais que são retirados do ambiente para turismo, para selfie, para zoológicos, né, para criatórios. Eles agem em todas as frentes, tá? Verificando, discutindo e chamando atenção para o que está sendo feito em relação aos animais. Discutem legislação, participam de comissões, tem profissionais, professores, gente muito séria, atuando no mundo inteiro, junto com a WAP, que antes era WSPA. Então, eles são uma organização internacional, mas eles têm braços em vários países, inclusive aqui no Brasil. Né? Coloquei aqui também para vocês o símbolo da ANDA, que é esse cachorrinho, né, um lobo uivando. A ANDA é uma agência de notícias animal. Infelizmente, eles vão parar de operar, de funcionar agora nesse finalzinho de mês, porque é muito difícil fazer jornalismo independente sem apoio financeiro, né? Então, eles tentaram até uma campanha, mas não conseguiram o valor que eles precisavam para operar até o fim do ano. Então, eles vão encerrar temporariamente. Eles esperam voltar a conseguir ajuda, mas na primeira ordem eles vão ter que parar mesmo, né? E a gente coloquei aqui também para divulgar um pouquinho do trabalho que a gente faz lá no programa de estudo, manejo e conservação do bicho preguiça, que é essa logo aí com as preguicinhas. Nós estamos no Instagram, estamos nas redes sociais, vocês podem procurar por nós lá, só não estou no TikTok, tá? Mas com a associação, mas nós estamos no Instagram e no Facebook. E a gente interage bastante com o público, tem bastante material educativo gratuito. Desculpa, gente, espirrei aqui. Bastante material gratuito e a gente tem um cuidado muito grande na forma como a gente divulga as informações sobre as preguiças, as imagens. É tudo muito cuidadoso, porque a gente sabe que uma vez lançado na rede, as coisas podem sair de contexto, né? Então a gente tem um trabalho educativo bem forte através desse perfil. E a gente procurar, então, gente, conteúdo, né, responsável, criado por pessoas responsáveis, mas a gente também ser responsável pelo conteúdo que a gente está interagindo na rede, como eu disse antes.
Então, tem uma campanha da ONU Brasil, que eu sou adepta, né, como jornalista e procuro divulgar também para as pessoas, que é o Prometo Pausar. Ela começou a ser divulgada com finalidade de impedir disseminação muito rápida de fake news e orientar as pessoas sobre o que são as fake news e como se prevenir. E aí, uma das artes, né, que eles divulgaram é essa que eu trouxe aqui para vocês, do Prometo Pausar. Quem produziu? Qual é a fonte? De onde veio? Por que eu estou compartilhando isso? Quando que foi publicado? Então, são perguntas que quando a gente para, né, e se faz, a gente dificilmente vai sair compartilhando sem pensar, sem fazer pelo menos uma análisezinha mínima, né, do que pode estar por trás daquilo ali. Então, apliquem esse filtro do Prometo Pausar também para os vídeos dos animais, tá? Verifique a origem, evite os vídeos duvidosos, apoie a conservação, curtam e compartilhem os vídeos produzidos por essas instituições. Aí sim vocês vão estar realmente ajudando os animais. Ah, Sherry, mas as instituições não postam muita foto de animal fofinho. Por que será? Por que será que não tem muito vídeo de biólogo e veterinário manipulando preguiça lá no perfil da associação? Por que será que não tem vídeos de animais fazendo gracinha lá no site da World Animal Protection? Porque a gente sabe que para proteger os animais a gente precisa filtrar o que a gente vai compartilhar, tá? É bem por aí. Então, para a gente resumir o que foi dito até agora, pessoal, a gente precisa de um momento de reflexão sobre esses vídeos que estão sendo compartilhados, porque os vídeos engraçados podem esconder exploração. Os perfis educativos, quem você segue para aprender, né? Que são essas instituições que eu coloquei aqui para vocês, que vocês podem apoiar, seguir e compartilhar o conteúdo. E agora eu vou fazer uma dinâmicazinha com vocês, tá? Da gente pensar sobre esses aspectos éticos. O que a gente pensa quando a gente analisa um vídeo desse? Será que qual que é a consideração ética que a gente pode fazer? Certo ou errado? Vamos exercitar isso um pouquinho? Fica esse convite aqui para vocês agora. Vamos seguir para a gente poder exercitar. Então, nessa dinâmica, a gente vai criticar do ponto de vista ético. Será que isso aqui é ético ou não? Tá? Então, vamos começar com esse videozinho aqui. Eu recebi esse vídeo do Threads. Eu tenho uma conta no Threads. Entrei para ver qual era. Eu gosto de fazer isso de vez em quando. Eu entro, deixa eu ver o que está rolando nessa rede aqui. A única rede que eu nunca me sentia vontade, apesar de ser jornalista, para entrar e verificar nada, era o Twitter, que agora é o X, porque eu nunca gostei daquele bate-boca. Sempre achei aquilo pavoroso. Então, o Threads ele tentou imitar um pouquinho, né, o que acontecia lá no X. Eu entrei para ver, abri uma conta, mas não gostei, não me identifico com esse tipo de rede não, tá? Vamos lá. E aí, gente, vocês acham que esse tipo de vídeo é ético? É ético exibir esse tipo de vídeo ou não? Para vocês terem uma noção, eu peguei esse vídeo numa página que fala sobre moda, sobre tratamento de beleza, coisa fashion. O que tem a ver esse macaquinho aí? E olha lá a legenda que eles colocaram, né? Praticando a paciência antes de encarar mais um dia de trabalho. Vocês acham que é ético exibir esse tipo de vídeo, compartilhar? Esse vídeo tá rolando aí nas redes? Sim ou não? Um segundo para vocês pensarem antes da gente comentar. Gente, vídeos como esse tem aos montes no TikTok, mas aos montes mesmo, tá? E eles acabam indo também pro Instagram, pro Facebook. Poucos hoje em dia estão no YouTube, porque o YouTube, diferente dessas outras redes, ele tem um compliance um pouco mais efetivo e eles estão respeitando a legislação dos países, eles respeitam vídeos que incentivam crimes são retirados do ar, né, os canais são penalizados. Tem muita coisa, ainda tem, porque todos os dias são publicados milhares de vídeos, então essa moderação ela leva um tempo, mas a denúncia funciona, tá? Muito mais no YouTube do que nos outros vídeos. Para vocês terem uma noção, para trazer essa palestra para vocês, eu fui pesquisar algumas coisas no YouTube e eu encontrei muito mais os shorts, que são aqueles videozinhos bem curtinhos, do que o vídeo original que deu origem àquele ali. Tá? Então já mostra que o YouTube está tendo um cuidado maior. Onde eu consegui maior quantidade de vídeos, onde eu encontrei mais fácil, no Instagram e no TikTok. Tá? Então, lá tem prolifera.
Gente, primatas são seres sociáveis e que vivem em bandos. Eles sofrem muito quando eles são isolados ou quando eles têm que conviver com a gente, porque nós nunca vamos ser capazes de suprir a demanda social que eles têm, de hierarquia, de comportamentos que são identificáveis para eles, né? E é da natureza do um primata manipular, cheirar, interagir com os objetos, tentar comer, porque para eles na natureza, esses objetos, na maioria das vezes que eles vão interagir, são fonte de alimento. E quando um companheiro coespecífico interage, ele quer saber o que, que é também, né? E aí a menina às vezes é até meio rude, tira ele, solta, puxa o material. Tem uma hora que ele tenta lamber, né, a bruma que ela borrifa ali no rosto. Então esses produtos podem ser tóxicos para eles, podem causar, né, problemas de saúde. Além disso, são animais que requerem um cuidado veterinário especializado, alimentação especializada, para não ficarem doentes. E tem aquela questão do reconhecimento que eu falei para vocês. Ter um animal silvestre implica numa grande responsabilidade, além da que as pessoas podem imaginar. Porque quando você vai viajar, quando você vai precisa que uma outra pessoa cuide desse animal para você, ou talvez você sai para trabalhar, esse animal não vai reconhecer muitas vezes a pessoa que vai cuidar dele. E aí acidentes podem acontecer, arranhões, mordeduras, né, a fuga desse animal para o ambiente natural, para o ambiente urbano. E aí? E aí, você vai ser responsabilizado, o animal é seu, né? E isso contando que você tem um animal que está legalizado, que você tem permissão para ter aquele animal ali. Porque quando você não tem, aí a porca vai torcer o rabo, o buraco vai ser bem mais embaixo, né? Para você responder pelo que aconteceu com aquele animal. Deixa eu paralisar o vídeo aqui, gente. Então, por que é problemático, gente? Com outros aspectos que eu já falei antes, né? Eles são retirados da natureza ilegalmente, eles, na maioria das vezes, eles são animais sociais e selvagens, eles sofrem em isolamento, sofrem também nos ambientes humanos. Incentiva, principalmente, né, incentiva a ideia de que é ok ter um primata como pet. É aceitável. E não é aceitável, gente. Esses animais sofrem muito em cativeiro. Silvestre não é pet. Coloquem isso na cabeça de vocês. O animal silvestre ele não passou por um longo processo de convivência com o homem como cães e gatos passaram. E esses animais, eles sempre vão ter algo dentro deles, que é o mecanismo de defesa, que é instintivo, que para se defender ou defender aquele que é próximo dele, que no caso é o humano, ele muitas vezes vai arranhar, morder, vai atacar. E quando isso acontece, na maioria das vezes é um animal que sofre, porque ele paga com a vida. Tá? Ou ele vai ser encarcerado para o resto da vida, ou ele vai ser abatido, vai ser morto. Porque basta acontecer um acidente, as pessoas saem do fofinho para o pânico muito rápido. E aí, vocês já podem pesquisar aí também, se vocês não presenciaram esse tipo de vídeo, de uma gorila que o animal, a criança caiu, né? A mãe praticamente jogou a criança, sei lá, na jaula da gorila. Ela teve um cuidado do gorila, era um macho. Ele teve cuidado com a criança, não fez nada, mas já tinham atiradores prontos para abater o animal para se retirar a criança. Vocês estão entendendo a gravidade do negócio? O animal ele paga com a vida pelos erros humanos. Nem sempre é assim, mas quase sempre é assim, tá? Então, vamos ficar atentos a isso. O questionamento ético é: vídeos bonitinhos, será que vídeos bonitinhos escondem? Mesmo que seja muito bonitinho, pode esconder exploração? Sim, podem esconder exploração. Olha esse outro caso aí, olha. A gente também se depara sempre na rede social com situações assim, né? Com até colegas nossos que viajam, vão visitar esses zoológicos que é possível você tirar foto com tigre, com leão, com leopardo enfim, com grandes felinos, né? Com elefantes também. Gente, olha lá, a pessoa está deitada do lado de um filhotinho, depois um animal adulto, jovem adulto, acorrentado, olha o tamanho dessa corrente. Esse filhote, ele pode ter sido retirado da mãe, a mãe pode ter sido assassinada na natureza, ou ele pode ter sido criado em cativeiro, a gente não sabe. Coletaram os pais na natureza, a fêmea grávida deu à luz um cativeiro e esse ciclo de escravização animal ele é mantido. E como não é um comportamento natural, o animal ele passa a maior parte do tempo acorrentado, porque um tigre ele vai atacar em algum momento. Ele é um felino, ele é um animal selvagem, ele vai se defender, né? E eles geralmente cortam as unhas desses animais e serram os dentes. Então tem muita crueldade por trás disso, tá? Para você, aí a pessoa fala, mas é só uma foto.
Não tem problema nenhum, é só uma foto. Quando eu trabalhava com as preguiças na área urbana, a gente às vezes estava lá fazendo uma manipulação dentro da pesquisa o mais rápido que a gente podia, liberava logo o animal, enquanto um estava manejando o outro, estava fazendo os registros que eram necessários, e aí as pessoas ficavam à nossa volta, mesmo a gente colocando fita zebrada, as pessoas ficavam à nossa volta, deixa eu tirar uma foto, pô, aí eu não deixava, claro, a pessoa, nossa, mas é só uma foto, credo, não vai arrancar pedaço, que não sei o que, não sei o que. Gente, no início eu parava o que eu estava fazendo e ia responder. Depois eu pedia para o estagiário fazer isso. Depois eu já nem ligava mais, tá? Porque as pessoas sempre vão achar que você tem que fazer o que elas querem e não o que você precisa fazer. Você vai desagradar e você tem que estar preparado para isso, tá? E aí eu deixava sempre o estagiário explicando para a pessoa o que nós estávamos fazendo ali, por que a gente não ia deixar tirar foto. E aí, mesmo assim, tinha gente que saía com o nariz empinado, torcendo e chutando o que vê pelo caminho com raiva da gente, né? Mas para você só uma foto, para o animal é uma vida inteira aprisionado, escravizado, estressado e vai ter a vida dele abreviada. Se o animal geralmente vive em torno de 15, 20 anos na natureza, quando ele vai para um cativeiro e passa por situações como essa, ele vive no máximo de 6 a 2 anos, tá? Dependendo da espécie. Tá bem? Então, é muita crueldade, gente. Não pensem vocês que tá ok você ir lá e tirar uma fotinha, porque não está. Se você gosta de animais, não faça isso. Não compre pacotes turísticos e que incluem experiências com animais silvestres. Então, ó, selfies com tigres e animais selvagens acontecem muito, né, nos principais destinos turísticos exóticos. Tailândia, Dubai, aqui no Brasil tem muito, principalmente na região norte e nordeste do Brasil, e outros destinos que a gente vê por aí, tá bem? Vai para a Austrália, quer tirar foto com um canguru. Vai para não sei o que, vai tirar foto com não sei o que. O que acontece, gente? Muitos influenciadores e turistas tiram fotos com tigre sedado, elefante acorrentado, animais dopados. Então, depois eles aparecem com essas hashtags aí malucas no Instagram e outras redes sociais. Então, o problema é que esses animais, como eu disse, são explorados para o turismo, eles são mantidos de maneira cruel em cativeiro, e a gente está estimulando um turismo que é predatório e o tráfico de fauna, porque é aquilo que eu falei para vocês. Mas é criado aqui em cativeiro. Será? Você tem como saber se esse pessoal não está tirando animal da natureza e levando para lá? Você vai acreditar no que eles falam. Gente que explora bicho, você vai acreditar. Então tá bom. Então vocês acreditam, mas eu não acredito, né? Então o questionamento ético que a gente faz aqui é: se a imagem for bonita, se minha foto estiver legal, estiver com abraçada com a preguiça, estiver abraçada com o urso, ainda importa o que aconteceu por trás dela? Eu ainda me importo com o que aconteceu por trás dela? Se esse tigre precisou passar a semana inteira assim, para no final da semana ele ser dopado para poder tirar uma foto comigo num lugar aparentemente limpo? Fica aí o questionamento. E aí eu quero deixar essa frase aqui para vocês, ó, minha foto tá tampando essa frase, mas, opa, desculpa, gente. Mas o que está escrito ali é o seguinte: se você pode abraçar, montar ou chegar muito perto de um animal silvestre, significa que tem crueldade. Porque num contexto natural você jamais faria isso. Você jamais se aproximaria de um elefante selvagem, solto na natureza. Você jamais se aproximaria de um tigre, de um rinoceronte, de um leopardo, de um leão. Você não faria isso. Porque você sentiria medo, claro, né? E aí por que no cativeiro você pode? Tem alguma coisa de errado ali, né? Bom, esse vídeo aqui, gente, é de uma modinha que tá acontecendo agora. Eu vi vários vídeos desses no Facebook. No Instagram, um ou outro. No TikTok, eu não sei porque eu não entrei recentemente no TikTok. Tô meio afastada porque das redes sociais é que eu menos gosto. Pra ser honesta, acho que tem muita bobeira lá. E aí, mas eu percebi que tinha uma coisa fake por trás desses vídeos. Eu falei, esses vídeos não são reais. O vídeo que eu vi era de uma gatinha, ela tinha teoricamente recém-parido, ela estava escondida dentro de um cano, de um encanamento, e os filhotes estavam espalhados pelo ambiente. Então, os supostos benfeitores eles iam resgatar a gatinha, mas eles começaram resgatando os filhotes. Tinha filhotes parados por tudo quanto é canto do ambiente, gente, isso jamais aconteceria. A mãe iria puxar os filhotes não mal enxergavam, eles não sairiam sozinhos de perto da mãe, porque eles sentem o cheiro. Eles iam sentir o cheiro da mãezinha ali com o leite, com o que eles precisam. Ela estava ferida, ela estava bem abatida. Então você expõe ainda o animal numa situação de estresse como essa, de tirar os filhotes de perto da mãe para simular uma situação para depois reunir todo mundo de novo. Então, é crueldade? É crueldade.
E aí tem vídeos assim rolando tanto com animais domésticos quanto com silvestres. Vou mostrar para vocês. These homemade scenes exploit panicked animals desperately trying to break free from contrived prey-predator situations. This is cruelty at its worst, and this has serious welfare implications for all animals involved. There is no doubt that these animals suffer from injuries and severe psychological trauma just for cheap thrills for viewers at home. If urgent action isn't taken, more animals and people could be at risk. Wild animals are not props and should not be exploited as entertainers for shocking YouTube videos. We're calling on YouTube to act on this issue urgently. Clearly the current system isn't working, as many of these videos were posted after YouTube had publicly pledged to crack down on animal cruelty content. Gente, esse vídeo está disponível no YouTube, tá? Eu coloquei aqui como um link para vocês, depois se quiserem acessar outros semelhantes, dentro do canal da WAP. Então, infelizmente não está acontecendo só com animais domésticos, tem acontecido também com animais silvestres, como vocês podem ver no vídeo. Já está difícil encontrar, tem algumas coisas no YouTube ainda, como eu falei para vocês, eles publicam diariamente, mas já está bem mais difícil encontrar esses vídeos no YouTube, e eles têm poucas visualizações, de 200 e poucas visualizações, são poucas, porque quando você vai para a rede social, são milhares de visualizações e compartilhamentos. Então, acho que o terreno onde eles estão se proliferando mais nem tem sido o YouTube, tem sido de fato as redes sociais, tá? E é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso. Qual que é a questão ética por trás disso daí? Ah, mas o cara às vezes é de uma ONG, Sherry, que trabalha com resgate de animais domésticos, aí ele tem que fazer isso para poder chamar a atenção das pessoas e conseguir fundos. A gente está questionando eticamente, então os fins justificam os meios? Aquilo que eu faço para conseguir, no final vai gerar uma coisa boa, mas se eu tenho que submeter um animal e a sua cria a um trauma, a um evento mais traumático ainda, a condições ruins de bem-estar, para que outros sejam ajudados no fim, então tá ok? Fica o questionamento. Perdão, gente, deixa eu parar o vídeo aqui. Vídeos de resgate, então, são na verdade encenações, a grande maioria, tá? Não são todos, mas a grande maioria. Como eu disse, hoje o YouTube ele ainda veicula, mas as redes sociais são mais férteis nesse sentido, e muitos ONGs estão denunciando, né? Inclusive essa aqui eu trouxe o vídeo para vocês, solicitando que seja retirado, mas no YouTube é retirado, na Meta mais ou menos, mas no TikTok quase nunca, gente, tem muita coisa lá no TikTok, é uma rede social realmente muito, muito, muito danosa, tá? Passou da hora deles regulamentarem o uso do TikTok, porque... Mas eles também não acatam, né? Então, como eles não acatam, fica bem difícil. Eu acho que se a gente tivesse uma justiça mais rápida e mais atenta, não só para a questão dos animais, mas também para a questão que a gente está vendo, né, de influenciar jovens e crianças com conteúdos muito pesados de misoginia, pedofilia, violência, uso de drogas, enfim, tem coisas pesadas acontecendo lá no TikTok e no Discord também, né? Que é uma outra rede também bem danosa. Então, problemas por trás desse vídeo, voltando, são os maus tratos deliberados para produzir conteúdo viral e o público muitas vezes nem percebe que ocorre essa manipulação. Mas o que eles estão usando aí, gente? Estão usando apelo emocional. Tá, ai, que lindo, ai, que bom que resgatou. Você vai ler os comentários, ai. Fala assim, não é possível que essa pessoa não percebeu que isso é fake. Não percebeu, tá? Então a pessoa faz comentários emocionados ali. Ai, que bom, que não sei o quê, em todas as línguas, porque esses vídeos circulam o mundo inteiro, tá? Então, o questionamento ético aí é: até que ponto vale tudo por views e likes? E esse questionamento, a gente pode extrapolar para tudo, né? Não só para a questão dos animais, mas está difícil, né? A rede social realmente virou uma terra de ninguém e as pessoas que estão ali, a gente tem que peneirar muito bem quem a gente segue. Tem muita gente boa, muito perfil bom na rede, mas infelizmente eu vejo que o que viraliza e conquista muitos fãs são esses influencers da vida que só influenciam para coisa ruim, né? E lucram com a desgraça das pessoas e dos animais. Então, será que a gente quer continuar alimentando isso? É isso mesmo? São essas pessoas que a gente quer apoiar?
eu sou fã do fulano, o que esse fulano produz para a sociedade? Qual a importância dessa pessoa no planeta? Se ela deixar de existir, o que a gente vai perder de significativo? Né? É isso que eu fico pensando, qual é o impacto positivo que essas pessoas geram na comunidade na qual elas estão inseridas para terem tantos fãs assim. Não estou dizendo que você não possa admirar alguém por isso, aquilo outro, aparência, roupa, o que quer que seja, mas vamos parar para pensar um pouquinho, a gente fala tanto que é um mundo melhor, mas qual que é a nossa parcela para construir esse mundo melhor? E aí, mais uma, né? Já estamos chegando ao fim, tá, gente? Essa é a penúltima. Bichinhos vestidos de coisinhas engraçadas. Vídeos de cãezinhos pedindo coisas que eles não pediriam para os humanos. Cães Golden Retrievers vestindo asinhas luminosas e se posicionando em frente ao espelho para ver a asinha funcionar. O que será que está por trás disso, gente? O que será? Qual será o questionamento? Será que é válido a gente usar dos animais, muitas vezes submetendo eles a situações desconfortáveis, a treinamentos e punições cruéis, para que a gente se divirta? Será que é um posicionamento respeitoso? Existe um limite entre humor e respeito animal? Será que é porque ele é um animal e não pode falar que eu posso então usar e abusar? Nós, seres humanos, dizemos muito que amamos, né? Ah, gente, eu amo meu pet, eu amo meu cachorro, eu amo meu gato, eu amo meu, sei lá, papagaio, periquito, cachorro. Mas geralmente a gente, quando diz que ama, a gente ama nos nossos termos, né? A gente quer humanizar esse animal o máximo. A gente quer ver nesse animal comportamentos humanos, para que o nosso amor possa encontrar ali um espelho, na maioria das vezes. Isso se chama antropomorfismo. Então, o antropomorfismo é atribuir formas e sentimentos humanos aos animais. E não é que eles não sintam, animais são seres sencientes, eles sentem medo, sentem frio, sentem dor, sentem conexões emocionais profundas, têm uma vida emocional profunda, mas eles sentem do jeito deles, com a característica própria da espécie ao qual eles pertencem. Que nós, quando estudamos comportamento animal, a gente tenta entender esse código do animal. E cada espécie tem uma, tá? O comportamento animal é fascinante, existem as bases do comportamento, mas cada espécie vai expressar atos comportamentais com base na sua fisiologia, no seu ambiente, nas suas experiências prévias, comportamentos aprendidos com pai e mãe, comportamentos que são geneticamente, né, inatos, que já nascem com aquele indivíduo, com o seu arranjo fisiológico muscular, onde ele pode ter mais ou menos expressões. Então, quando a gente vai entendendo essa riqueza de possibilidades, a gente vai aprendendo que cada animal, cada espécie é um universo e cada animal é um universo em si. Cada indivíduo é único, de fato, na natureza. Então, esse respeito implica em entender que o outro, ele é uma pessoa não humana, tá? Ele não é humano, mas ele é um indivíduo que merece respeito, merece proteção, merece o melhor, né? Quando a gente coloca respeito, a gente tá no bojo tudo isso, né? Então, essa humanização exagerada, ela pode gerar estresse e desconforto. Muitas vezes não há sinais visíveis de sofrimento, mas o bem-estar está comprometido. Então, gente, cachorrinho dançando, cachorrinho fazendo coisas que vocês sabem que um cachorro num contexto natural não faria, ou um gato num contexto natural não faria, esse animal passou por um processo de treinamento, de condicionamento, que pode ter sido com reforço positivo, quando há premiação no final, ou reforço negativo, que seria a punição. Então, de qualquer maneira, eu não acho engraçado, tá? Quando eu percebo que tem comportamentos ali que não são próprios da espécie, eu falo, isso não tem nada de engraçado. Esse animal, as pessoas compartilham muito essas coisas comigo, porque sabem que eu trabalho na causa, então eu recebo muito vídeo de preguiça, recebo muito vídeo de bichinho, recebo muito... Tem coisas que são até engraçadinhas, as dublagens, as coisas que você não mexeu com o animal diretamente, né? Você está usando de uma coisa que foi feita ali dentro daquele universo e está transformando aquilo. Você até acha engraçado. Mas coisas que fazem o animal extrapolar o repertório dele para parecer humano, isso para mim é nítido que teve manipulação demasiada ali que o animal pode ter sofrido para poder participar daquilo ali. Tá? E aqui, gente, uma situação também muito comum nas redes sociais, que são influencers que aparecem com seus pets não convencionais, com seus animais exóticos,
e que de alguma maneira também estimulam todo aquele problema que eu já falei para vocês, que seria o tráfico com a raposa. Parece que ela tá rindo, tá? Mas ela não tá rindo. A raposa, ela naturalmente exibe esse som. That's a fin. That's a fin. You happy, happy, happy boy. Bom, essa altura a gente já consegue adivinhar, né? O que tem por trás disso daí. Então, o que significa influenciar comportamentos de posse animal irresponsável? Na rede não tem nada falando se aquela é tutora, se ela tem posse legal, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, os canais, como eu disse para vocês, né, do TikTok e Instagram, eles mostram como pets exóticos, vários animais. E aí muitas espécies dessas são protegidas por lei, né? A pessoa está produzindo, mais uma vez, material contra si mesma, ou são espécies não domesticáveis, porque não significa que eu cuidei e salvei uma raposa que eu tenho o direito de domesticar esse animal, tá? Vamos pensar sobre isso. E aquele no caso de felinos, grandes animais, né, de aves de rapina, são animais que a gente nunca vai conseguir domesticar. Nunca, tá? Eles vão se acostumar com a presença humana, mas dizer que é doméstico, não. Então, ele estimula a posse ilegal e coloca os animais em risco, que foi aquilo que eu já comentei com vocês antes. E o que é pior, chegamos aqui na cereja do bolo estragado, na minha opinião, chegamos nesse contexto que é quando os próprios profissionais da área, que conhecem, que entendem de animais, que entendem de comportamento animal, que têm noção, que estudaram isso, que trabalham com animais no seu dia a dia, são os responsáveis por divulgar fotos e filmagens que podem estimular as pessoas a querer trabalhar, a manipular e a ter animais silvestres. Eu acho triste, gente, porque se antes a gente estava falando de situações de pessoas más que exploram os animais com finalidade econômica, né, que estão envolvidas com tráfico, se a gente está falando de influências, pessoas simples que muitas vezes, né, tem lá no contexto de manipularem o animal, são ignorantes e estão cometendo um crime sem nem saber. Quando a gente pega um profissional, é alguém que sabe, é alguém que estudou, é alguém que tem um nível de responsabilidade muito maior sobre aquilo que está colocando para as redes. Então, esse veterinário, por exemplo, que eu trouxe aqui, né, eu cobria o rosto dele para proteger a identidade dele, mas ele mesmo ele tem uma página na rede social, na qual ele se apresenta como veterinário, especialista em manejo de fauna silvestre, e ele tem foto com tudo quanto é bicho que vocês podem imaginar. Em algumas fotos ele está no consultório, em algumas fotos ele está com jaleco, está com equipamento de proteção, mas em muitas fotos ele está desse jeito dessas fotos que eu trouxe para vocês, tá? Sem nenhum equipamento de proteção, sem uma máscara, sem um jaleco, sem uma luva. E aí, qual é a imagem que a gente está passando para as pessoas? Que você pode manipular um animal silvestre por uma foto com segurança, né? Que você não está correndo risco nenhum ali se você pegar um sapo e segurar um sapo, que você não está correndo risco nenhum se você pegar um réptil ou uma preguiça que é agressiva, como essa preguiça que está aí, embora ela seja um filhote. Tá? Só o fato do animal estar com a boca aberta, ela provavelmente estava vocalizando, apesar de ser uma foto, e provavelmente ela não estava agradável para o animal ficar ali. Tá? Vocês podem ter certeza disso. E aí, o questionamento ético que a gente faz é o seguinte: ao manipular um animal silvestre apenas por uma foto, nós estamos promovendo a conservação? Porque pode ser uma desculpa da pessoa, não, mas quando eu manipulo assim, eu estou mostrando um lado educativo sobre esse animal, eu estou mostrando quão maravilhoso ele é, e aí se as pessoas iam matar a preguiça, elas já não vão matar mais, né? Será que é isso mesmo? Ou será que não tem um pouquinho do ego aí mais uma vez, né? Eu estou alimentando o meu ego dizendo que eu pego tudo quanto é bicho, que eu sou foderástico, que eu sou a bióloga, e aí eu pego tudo quanto é bicho, tiro foto com tudo quanto é bicho e coloco na rede social. Há exemplo de muitos, de uns e outros, que nem biólogos são, que andavam aí pelas redes, né, televisão inclusive, fazendo o mundo natural, não sei o quê, e perseguiam animais da natureza, e pegavam animais e ficavam falando com a câmera, na maioria das vezes sem nenhum contexto adequado. E, enfim, são pessoas que eu sou contra. Quando falam pra mim, fulano de tal, aquele da televisão, que pegava o bichinho que ia assim, assim, assado, eu falava, o quê? Tenho pavor. Esse é meu comentário, né, sobre essas pessoas que fazem isso. Gente, nós pesquisadores, né, biólogos de campo, veterinários de campo, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? A gente sabe que na manipulação, quanto mais eu manipulo esse animal desnecessariamente, mais eu vou submetendo esse animal a um estresse. Ele não está acostumado com manipulação humana, tá?
ele chegou até mim geralmente porque ou eu estou fazendo uma pesquisa ou porque esse animal estava ferido, quando é um caso de centro de reabilitação e resgate. Então ele já está em dor, ele já sofreu um trauma. Quanto menos eu manipular, quanto menos eu exibir esse animal num processo de gravação, de estender essa manipulação, melhor para ele. Segundo, a gente está desinformando o público, porque passa uma ideia errada dessa domesticação, passa uma ideia de que é seguro, quando não é seguro. Você pode sofrer uma mordedura, você pode sofrer um arranhões. Geralmente, profissionais, né, pessoas que trabalham diretamente com animais, precisam estar vacinadas contra não só aquelas básicas que a gente toma na nossa infância, mas outras também, inclusive contra a raiva. Para vocês terem uma ideia, o único profissional que faz vacinação de pré-exposição, ou seja, antes de ter sido mordido por animais silvestres, é biólogo veterinário que trabalha com esse tipo de bicho. Tá? Fora isso, não se vacina mais, nem depois que você foi mordido, a não ser que o animal apresente sintomas. O Ministério da Saúde mudou o protocolo de vacinação contra a raiva. Então, e outras doenças, tá? Que inclusive nem existe vacina, mas que o biólogo veterinário estão cientes que podem contrair, e por isso a gente trabalha com jaleco, por isso a gente trabalha com máscara, por isso a gente trabalha com luva. Então, quando a gente manipula de qualquer jeito, a gente está dizendo para as pessoas, está tudo bem você segurar um sapo, você não vai fazer mal nenhum para ele, e ele também não pode fazer mal nenhum para você, ou a preguiça. Quando, na verdade, micro-organismos estão sendo trocados ali. Sua mão pode estar sendo um veículo de contaminação para esse anfíbio, ou para esse mamífero, o que quer que seja, tá? Então, o risco de zoonoses aumenta, né, aumentando a possibilidade de transmissão de doenças. E um prejuízo tremendo à imagem científica, porque nós recebemos permissão para trabalhar com esses animais. Não é porque eu sou bióloga e cientista que eu tenho permissão vitalícia para sair capturando e manipulando animal silvestre. Não é assim que funciona. A gente recebe uma permissão especial, você tem que protocolar esse projeto, você recebe a autorização do ICMBio, você tem que colocar ali qual é a sua metodologia de trabalho, tem que estar tudo muito dentro das normas, né, que o IBAMA pede, que o Instituto Chico Mendes pede, para você conseguir a permissão. E se você fizer alguma coisa que vá contra a lei, você pode ter sua licença e o seu projeto interrompido, a sua licença cassada. Você não vai conseguir mais para aquele projeto autorização. Isso pode comprometer pesquisas futuras, porque do ponto de vista ético você violou a lei. Né? Você tinha permissão para fazer um registro fotográfico da pesquisa em campo, para você registrar para a publicação de um artigo, para você fazer, às vezes, uma palestra educativa com base na sua pesquisa dentro de um ambiente acadêmico, mas aí você começa a extrapolar e usar isso na sua rede social como uma maneira de enaltecer ou de vender o que quer que seja, curso, o que for, você está violando a permissão que você recebeu. Então, você pode comprometer projetos, licenças e apoios institucionais. Violação ética profissional, porque você jurou, quando você concluiu o seu curso e fez seu juramento no dia da sua colação de grau, que você iria respeitar um código de conduta. Né? E você não está respeitando esse código de conduta. E a exposição inadequada nas redes sociais, com poses forçadas, sem contexto, elas desvalorizam a sua pesquisa. É bem o contrário. Quando eu olho as fotos desse profissional, eu não fico pensando, nossa, pô, o cara é fera. Eu penso exatamente o contrário. Eu penso, nossa, que idiota. Que bobalhão. Não tem a mínima noção do que está fazendo. Não é possível que essa pessoa não tenha noção que ele está incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo que ele. Cadê os equipamentos de proteção dele? Né? Será que não dava para ele melhorar o contexto que ele tirou a foto com o animal? Entendeu? Então, assim, tem toda uma questão. Gente, eu já fui assim, tá? Não vou fazer uma meia-culpa agora. Quando a gente está começando, quando a gente está no início da nossa jornada profissional, a gente é muito empolgado. Estar com o animal é uma experiência muito mágica. É uma troca muito grande, eles têm uma pureza, né? Um magnetismo sobre a gente. É muito interessante, porque você estudou aquilo de maneira teórica, agora você está com o animal na natureza, que ele exerce um fascínio, e é irresistível você fazer uma foto, você querer estar perto do animal. Eu entendo tudo isso, tá? Eu tenho várias fotos com preguiças, manejando esses animais no início da minha vida, mas eu não compartilho essas fotos na rede social mais, porque eu já entendi que são para mim, são para o meu trabalho de conscientização. Se eu coloco essa foto descaracterizada na rede social, eu estou incentivando o que eu não quero, justamente o que eu não quero, que é proteger o animal.
tá? Várias vezes as pessoas chegam até mim, vamos fazer uma entrevista com você? Vamos lá onde estão as preguiças? Eu falo, não. Se você quiser fazer uma entrevista comigo, eu vou até o estúdio, a gente faz a entrevista. Mostro fotos, levo alguns vídeos que eu já tenho, levo umas preguiças de pelúcia, mas no ambiente onde o bicho está eu não vou fazer, porque eu não quero que as pessoas saibam que tem preguiça ali e eu não quero que esses animais sejam perseguidos. Porque quando a câmera sai, quando a TV sai, eles não têm a mínima responsabilidade com o que vai acontecer com o animal. E aí, ao invés de eu estar causando uma coisa boa, eu estou causando uma coisa ruim. Para fazer o trabalho educativo, eu posso encontrar 1000 outras formas de fazer. Eu não preciso expor o animal. Hoje é assim que eu penso, tá? Pode estar certo, pode estar errado, posso estar sendo muito radical, posso. Mas a experiência me mostra que a gente não pode vacilar nas redes sociais. Para concluir, então, gente, nossa fala de hoje, nós estamos chegando ao fim, né? Eu tinha idealizado mais ou menos uns 40 minutos, tá já passando um pouquinho, já está com 47. Eu concluo essa fala, essa exposição de hoje, trazendo um resumão, né, que é o fato de que todos nós influenciamos. Todos nós influenciamos e somos influenciados de alguma maneira. O âmbito, né, e o grau de influência que a gente vai exercer vai variar, mas todos nós, as pessoas estão de olho umas nas outras, né? Então a voz de cada usuário importa. Mesmo que eu não seja uma influencer, mesmo que eu não tenha muitos seguidores nas redes sociais, eu estou compartilhando, eu estou vendo, eu estou curtindo, eu estou, né, interagindo com esses vídeos, então eu também estou sendo uma agente de propagação do bem ou do mal. Então a gente tem responsabilidade sim naquilo que a gente está compartilhando, que é o segundo tópico, né? Eu tenho essa responsabilidade, independente se eu sou uma pessoa muito uma influenciadora ou não, se eu sou muito conhecida ou não, né? Então escolhas conscientes nos ajudam a proteger. E eu quero deixar esse convite para vocês. Usem as redes de vocês, né? Não estou demonizando a rede social, mas estou trazendo para vocês uma visão de que nem tudo que está lá é para o bem, para o belo e para o justo. Muita coisa que está lá esconde as piores perversidades, o que há de pior na humanidade. Então a gente precisa escolher como a gente vai interagir com tudo na nossa vida. E com a rede social não é diferente. O que está por trás disso daqui? Como que o meu comportamento vai interferir? E se você puder propagar, que seja algo dessas agências, dessas instituições que realmente fazem alguma coisa de boa pelos animais, né? Para que a gente eduque mais, proteja mais. E se estiver acontecendo próximo a vocês, eu deixo uma dica de como que vocês podem denunciar, tá? Então existem instituições para as quais vocês podem recorrer quando vocês estiverem diante de maus tratos animais. Ministério Público Federal, Polícia Militar, atua, né, em todo o território nacional através do 190, o Disque Denúncia, geralmente o Disque Denúncia, ele é um número para cada estado, então eu não sei de onde vocês estão me assistindo, se vai ser só do Rio de Janeiro, se for do Rio de Janeiro tem um número, se for de Minas é outro e assim vai, tá? Então pesquisem, né? Hoje em dia a gente tem acesso aí na palma da nossa mão com o celular. Federação Brasileira dos Animais, também lá tem um link dentro do site para vocês denunciarem. E também as delegacias comuns de polícia, tá? Então hoje maus tratos animais podem ser denunciados através de um boletim de ocorrência, tanto presencialmente na delegacia, quanto através do boletim eletrônico, tá bem? E se um animal tiver em risco iminente, gente, um animal silvestre, né, ou até mesmo um animal doméstico, tiver em risco iminente, cruzando uma rodovia, uma rede elétrica, você pode chamar o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros ou a guarda ambiental, eles vêm e fazem o resgate desses animais. No caso do silvestre, eles resgatam e já fazem a soltura quase que imediata. Só, se o animal tiver ferido, eles encaminham. Se não tiver ferido, eles já resgatam e já levam para uma área segura, tá? Então, é isso. A gente pode ajudar de muitas formas e o conhecimento nos permite ter uma ação mais eficaz quando é necessário. Pessoal, estou encerrando. Muito obrigada pela atenção de vocês, de verdade. Mais uma vez, quero agradecer o convite. Deixar aqui meu endereço na rede social, caso vocês queiram interagir comigo lá também. Vai ser um grande prazer responder dúvidas e ouvir comentários, né? Gostei, não gostei, fazer uma crítica construtiva. É sempre bem-vindo. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado das atividades aí da Semana da Educação, que a gente possa sempre contribuir dentro do processo educativo em diversas frentes, inclusive para a proteção dos animais. Foi um grande prazer, eu encerro por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Fica o convite para minha página pessoal e também para o podcast Por Elas em Redes.
Conheçam lá a coluna Momento Animal, para quem curte animais e saber tudo sobre esse universo, vai gostar. A gente traz uma pegada cultural, representação do animal na literatura, temas sensíveis relacionados aos silvestres e aos domésticos. Tem bastante variedade dentro da coluna, vocês vão gostar, tenho certeza, tá? E é isso aí, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Nos vemos aí nas redes. Não tem ainda resistência física nenhuma, né? São retirados do ninho, muitas das mães são mortas